Olá, meu povo querido, aqui é Isabel, a mãe morada, e hoje eu vou te provar que quando você abençoa uma pessoa, você pode estar abençoando a si mesmo e nem tá sabendo. O texto está em Gênesis 20, eu vou te situar mais ou menos até o momento que a gente comece a ler a palavra. Abraão parte e passa por umas terras de um rei chamado Abimeleque, e ele teme que ele seja morto quando descobrissem que Sara era sua esposa, que o matassem para ficar com sua esposa. Então eles combinam de mentir que eram irmãos, pensando assim, vamos pensar assim, vamos puxar o saco do cunhadão, né? E aí isso dá certo. Eles chegam nessa terra, Abimeleque acaba tomando Sara para ser esposa, acabou não tendo contato físico com ela, como diz a palavra de Deus, mas acontece que se abate uma esterilidade plena e absoluta sobre aquela terra, de tal modo que não tinha um cabrito mais dando cria naquele lugar. E aí Abimeleque vira para Abraão e fala, rapaz, tu veio com alguma maldição, tu veio com algum encosto, porque depois que você chegou aqui o negócio não tá dando mais certo. E aí ele acaba arrancando a verdade de Abraão, né? E fala, não, você pega teus bens, pega o que você tem e some daqui. Ele dá bens para Abraão e pede a Abraão uma bênção, uma oração, antes que Abraão se despeça finalmente. E aí no 15 diz, e disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E para Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E aí Abraão ora, repreendendo esse espírito de esterilidade da casa de Abimeleque. Até aí tudo bem, era um servo de Deus, tá tudo certo, orar pelo, né, pedir desculpa pela lambancinha que rolou ali. Só que aí você pula pro 21, imediatamente. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, e chamou o nome de Isaque, e não sei o que, e aí foi, circuncidou, e pá. Vai me dizer que tu não acha que é muita coincidência Abraão ter orado por esse povo de Abimeleque todinho, repreendendo um espírito de infertilidade que estava naquele lugar? Passou um versículo, Sara engravidou. Não é coincidência demais não, gente. Não é uma coincidência muito grande que imediatamente na ocasião em que Abraão ora repreendendo um espírito de esterilidade, o encosto saiu de Dona Sara junto, gente? Aquilo que ele clamou por uma terceira pessoa foi aquilo que recaiu sobre a vida dele. Então você vê que talvez Deus esperasse realmente esse ato profético para que abrisse a madre de Sara, não sabemos. E se Abraão negasse essa oração ou não tivesse essa proatividade de fazer essa oração, ou se orasse de outra maneira, enfim, eu acho que é coincidência demais. E pra gente que é cristão, a gente sabe que não existe coincidência. Existe um plano perfeito, um desenho perfeito do nosso Deus, e que essa passagem não tá assim, imediatamente após a outra, por um acaso. Abraão ora, Deus abre a madre de todo mundo por causa de Sara, e Sara também acaba engravidando aí em efeito ricochete. Eu acredito que aquilo que nós emanamos, né? A lei da semeadura me garante que isso vai voltar para mim. Então, se você deseja amor, dê amor. Se você deseja bênção, abençoe.
Se você deseja ser próspero financeiramente, abençoe financeiramente. Quem planta morango não vai colher tomate. Então, naquela área da sua vida que você deseja um milagre, o rompimento do Senhor, procure alguém que está na mesma situação e abençoe. Faça por essa pessoa que você gostaria que o Senhor tivesse, sei lá, esse benemérito em relação a você. E experimente o sobrenatural do Senhor. Porque Abraão era um homem de fé e através dele nossa vida foi abençoada de uma forma inenarrável. A gente tem muito que aprender com esse coroinha aí, esse coroinha é bênção. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!